Bom, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando formalmente esse momento de defesa do trabalho de conclusão de curso de Beatriz Moura Barbosa, do curso de Direito ao UFRN, que é intitulado Cadeias Comandadas, análise da expansão do sindicato do crime no RN a partir da omissão estatal nas penitenciárias potiguares. Para esse momento, a gente vai iniciar com a exposição da bacharelanda, da graduanda, Beatriz Moura, que terá de 10 a 15 minutos para fazer sua exposição antes da participação dos demais integrantes da banca. Beatriz, está com a palavra. Certo, obrigada, professor. Vou colocar a apresentação novamente aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Professor? Sim? Pronto, então vou iniciar, tá certo? Pode começar. Certo. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Beatriz, vou dar início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que, como o professor falou, teve como título Cadeias Comandadas, análise da expansão do Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, a partir da omissão estatal nas penitenciárias potiguares. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Morton, e a ideia surgiu inicialmente por influências que eu tive no meu antigo estágio no MPF, e também algumas discussões que eu tive sobre o tema ao longo da graduação e com o meu orientador, que ajudou a dar um recorte focando no Sindicato do Crime. Eu tive como objetivo geral analisar se o processo de formação e expansão do Sindicato do Crime estaria relacionado às omissões estatais diante dos problemas apresentados no sistema carcerário do Rio Grande do Norte. Como objetivos específicos, eu busquei pesquisar o conceito de organização criminosa e a evolução legislativa dessa definição. Busquei compreender também alguns fatores que levaram o Supremo a reconhecer o sistema prisional como um estado de coisas inconstitucional. E busquei entender se o sistema carcerário do Rio Grande do Norte estava inserido nessa caracterização. Além disso, busquei pesquisar sobre as omissões estatais diante dos problemas nas prisões do estado do Rio Grande do Norte e se essas omissões elas contribuíram para o surgimento do Sindicato do Crime. E também compreender como se deu a expansão dessa facção e os impactos que a presença dela no estado trouxe para a cena criminal no Rio Grande do Norte. Para isso, eu fiz uso de uma metodologia de revisão de pesquisa bibliográfica da literatura acerca do crime organizado e das facções criminosas especificamente. Eu analisei também relatórios oficiais do CNJ e do CNMP sobre o sistema prisional e também utilizei artigos científicos, dissertações, monografias a respeito da temática da segurança pública. A pesquisa teve abordagem sociológica e qualitativa, e eu utilizei também referenciais teóricos, no referencial teórico, autores como Camila Dias, Bruno Paz Manso, Anderson Barbosa, Natália Amarante e Renata Soares. A partir disso, eu dividi o trabalho em 3 capítulos. O primeiro tratou de considerações gerais acerca da criminalidade organizada. E aí, nesse capítulo, eu busquei observar a definição de organização criminosa, tomando como base a Lei 12.850, de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, e também a tipificação do crime organizado. Como a definição de organização criminosa presente nessa lei alcança a atuação das facções, eu também trago nesse capítulo um panorama dos coletivos criminais do Brasil, que hoje conta com mais de 80 facções espalhadas por todos os estados da federação. Dentre elas, a gente pode citar o Sindicato do Crime, que tem a atuação preponderante no Rio Grande do Norte, mas também o PCC, o Comando Vermelho, que talvez sejam aquelas de maior conhecimento do público. Além disso, posso citar a Família do Norte, a Al-Qaeda na Paraíba, o GDE no Ceará, dentre outras, que possuem graus de organização distintos. No segundo capítulo, eu busquei analisar alguns dos fatores que levaram o Supremo a reconhecer o estado de coisas inconstitucional nas penitenciárias do Brasil.
E aí, dentre eles, eu destaquei no capítulo o populismo penal, que incute uma ânsia de violência, uma ânsia por punitivismo na sociedade, e também a política de encarceramento em massa. Posteriormente, eu busquei expor o contexto de omissões do poder público do Estado do Rio Grande do Norte diante dos problemas nas penitenciárias do Estado, fazendo uma análise a partir de relatórios do CNJ dos anos de 2011 e 2013 para apresentar o cenário de inconstitucionalidade dentro do Estado Potiguar. Já no último capítulo, eu trago considerações específicas acerca do Sindicato do Crime, que também pode ser denominado pela numeração 1814. Nesse capítulo, eu apresento que o sindicato ele surge também como produto dessas omissões do poder público e também como um reflexo da atuação do PCC, porque o PCC ele vai iniciar um processo de faccionalização, de expansão pelo país, que vai resultar em um processo de faccionalização, que seria justamente o surgimento de facções dissidentes, dentre elas o próprio Sindicato do Crime. Nesse capítulo, eu também apresento o impacto que a atuação do Sindicato do Crime teve na criminalidade do Estado do Rio Grande do Norte, a partir da análise de taxas de homicídios das últimas 2 décadas. A partir da pesquisa, eu pude constatar que o sistema penitenciário brasileiro ele se encontra em crise e que essa crise é produto, dentre outras coisas, também de omissões sistemáticas do próprio poder público, diante dos problemas apresentados nas penitenciárias. Eu verifiquei também que essa crise ela tem como de plano 2 consequências, que é um ambiente de degradação para o preso e também a perda do poder punitivo e da tutela dos apenados por parte do Estado. E aí isso cria um ambiente fértil para o desenvolvimento das facções criminosas. Porque isso seja para que elas buscassem reivindicar melhorias ou um mínimo de estabilidade dentro das prisões, seja para realizar crimes de forma mais eficaz. Concluí também que esse é um cenário presente no Rio Grande do Norte e que atualmente no estado do Rio Grande do Norte a facção de maior atuação é de fato o Sindicato do Crime, porém o sindicato hoje vive em disputa com o PCC, o que impõe um estado de um cenário de conflito de facções. Constatei também que essa disputa ela atinge principalmente pessoas inseridas em localidades também marcadas pela ausência do Estado. E, por fim, eu verifiquei que lidar com as facções criminosas hoje, de uma maneira geral, exige que as autoridades públicas dialoguem entre si, as autoridades de todos os entes federativos, na busca de políticas públicas contínuas, porque hoje a interação das facções ela é nítida. A gente pode ver isso em 2017, nos episódios tanto do massacre de Alcaçuz, aqui no estado, como também no estado do Amazonas e em outras oportunidades que já tinham evidenciado essa interação. Então, não há um limite territorial para a atuação desses grupos. Consequentemente, isso exige que o Estado, as autoridades públicas se organizem para apresentar também uma resposta a nível nacional. Do contrário, acredito que qualquer medida no sentido de reduzir o poder que esses grupos têm hoje seria ineficaz. Com isso, eu encerro minha apresentação, agradeço a presença de todos e aguardo as considerações dos professores da banca e obrigada. Parabéns, Beatriz, inclusive, não apenas pelo cumprimento do horário, né, conseguiu de forma muito competente fazer a sua apresentação e como também fazer de uma forma dentro dos 10 minutos que a gente tinha estabelecido, né? E agora eu vou ter a honra de passar aos integrantes dessa banca e vou antecipar, inclusive, os agradecimentos ao professor Pedro de Oliveira Alves, professora Renata Araújo Soares, são pessoas de referência nas suas áreas de pesquisa e, assim, honra muito a poder contar com vocês aqui na banca de Beatriz no dia de hoje. E eu
também eu não sei se vocês têm preferência por iniciar um ou outro. Eu geralmente utilizo o critério mais aleatório possível, que é o da ordem alfabética, porque há quem considere, não, essa história de primeiro as damas é sexista, então eu termino não adotando esse critério. Então, a partir dessa sistemática, seria o professor Pedro. Se houver concordância de ambos, então eu vou adotar essa medida que geralmente eu venho seguindo. Pode ser assim? Pronto. Então, professor Pedro, ao tempo em que eu agradeço a participação nessa banca, eu já passo a palavra ao senhor para fazer as considerações acerca do trabalho de Beatriz. Perfeito, perfeito. Eu tenho 10 minutos, não é isso? Ou é mais ou menos isso? Você pode ficar à vontade. Tá bom. Só quem tem limite de horário aqui é a Beatriz. Pessoal, boa tarde, professor Morton Medeiros, a querida Beatriz, que me convidaram, né? A professora Renata Araújo, os demais aqui, estou vendo alguns nomes conhecidos. Eu concluí minha graduação na UFRN exatamente na época de 2016, 2017, então a época da sua pesquisa, né? Inclusive, lembro de Beatriz, agora que ela abriu a câmera, eu consegui reconhecê-la. Ela estava no início do curso, mais ou menos. Mas é um prazer vê-la, ver, de certa forma, esse trecho da sua caminhada. Então, antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho. Certamente deverá ser aprovado e tenho certeza que você tem um futuro brilhante aí a seguir, né? E fico muito feliz por estar vendo você, apesar de todas as coisas, né, de pandemia, tanta coisa que acontece, mas você está aqui encerrando esse ciclo para iniciar um novo ciclo logo mais. Então, antes de mais nada, parabéns. Não tive o prazer de ser aluno do professor Morton, eu era da turma da manhã. Então, na época, o combo era IED com Diniz e História do Direito com o grande Juliano de Siqueira. Ainda alcancei Juliano de Siqueira. Mas, enfim, passando o exame do seu trabalho, antes de mais nada, parabéns e gostei muito. Fiquei com muita vontade de ler o seu trabalho. Você escreve muito bem, Beatriz. Certo? Então, se você quiser um dia pensar em carreira acadêmica ou qualquer outra coisa, poxa, você escreve super bem, você tem talento como pesquisadora, certo? Então, antes de mais nada, meus sinceros parabéns. Hoje eu sou professor aqui na UFPE de Constitucional e Processo Penal, principalmente. Então, meu olhar acaba sendo enviesado por algumas coisas das minhas leituras, das disciplinas que eu ensino naturalmente. E aí eu vou fazer alguns apontamentos sobre o seu trabalho, mas com o objetivo de enriquecê-lo, sei lá, de fazer com que a gente pense um pouquinho se realmente está tudo tão perfeito, se a gente não poderia fazer alguma coisa diferente, né? E aí, veja, desde já a sua introdução do trabalho, eu diria que não há uma formulação expressa do problema de pesquisa e da sua hipótese de pesquisa. Eu fico procurando. Isso nunca é muito bom, sabe? Sempre o ideal é que a gente seja o mais transparente possível nos elementos metodológicos. Então, uma primeira pergunta que eu faria é justamente sobre isso. Qual é o seu problema? Qual é a sua hipótese de pesquisa afinal? Né? Você até traz um objetivo de analisar seu processo de formação, página 10. Formação e expansão da facção no Sindicato do Crime se está relacionada às omissões do Estado. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto, sabe, Bia, mas que tipo de relação é essa? Uma coisa estar relacionada à outra pode significar muita coisa, né? É uma relação de causalidade, ou seja, isso causa isso? É a omissão do Estado que está gerando essa expansão do Sindicato do Crime? Ou são outros fatores também, né? Que fatores são esses? O fato de nós termos, por exemplo, prisões inadequadas. O mero fato de haver uma prisão inadequada significa que ali vai haver expansão de crime organizado necessariamente? Lógica da causalidade é sempre uma coisa que a gente precisa ter pelo menos um pouco de cautela, talvez, né? Até para não sair generalizando de uma forma apressada, digamos assim. Então, antes de mais nada, eu perguntaria sobre isso especificadamente, né? Até porque, veja, o mero fato de dizer isso pode estar relacionado a problema no cárcere, expansão do crime, pode estar relacionado com a omissão do Estado. Mas embora talvez eu concorde a princípio, mas veja, é uma hipótese até difícil de ser refutada também, né? Pode estar relacionada e pode não estar relacionada também, vários fatores. Às vezes há investimento do Estado, mas às vezes a própria cultura de investimento no cárcere é uma coisa complicada.
né? É difícil você eleger um governante que diga, eu quero investir nos presídios. Como assim? Ou seja, não é só uma questão, talvez, de o cárcere é inadequado. A prisão hoje, a forma como ela está colocada, ela é inadequada. Eu acho que eu concordo com isso. Mas são tantos fatores, né? Então, talvez delimitar um pouco, especificar um pouco essa questão. No capítulo 1, e a forma como você organiza a pesquisa, eu gosto, eu acho que ela é razoável, sim, é uma construção lógica. Mas veja, você quando apresenta, na introdução e no início do capítulo 1, você fala bastante na questão de uma certa história da evolução legislativa. E aí, sempre que alguém fala em história do direito, não sei se é por conta aqui de Recife, que a galera pega muito no pé quando a gente fala qualquer coisa, a gente vai fazer uma análise histórica. Poxa, mas você vai mesmo fazer uma análise histórica, né? Então a galera, principalmente um historiador do direito, leria o seu trabalho e diria, poxa, ela não faz uma história da evolução legislativa, talvez, né? História do direito também não é só um apanhado das reformas legislativas, a gente tem uma discussão muito mais ampla, inclusive para também refletir sobre o próprio imaginário da sociedade, né? De como essas ideias sobre o presídio, sobre o cárcere, como é que isso reverbera também na doutrina, na jurisprudência, enfim. E eu acho que você acabou meio que prometendo algo de história legislativa, de atuação, de mudanças legislativas, e não entrega tanto. Você nem precisaria ter dito isso, sabe? Ao abarcar e problematizar o conceito de crime organizado, você já faria as referências dessas alterações recentes, mas sem se preocupar em traçar uma história da evolução legislativa sobre crime organizado. Além disso, algo que me chama a atenção é que, claro, existem algumas questões de formatação, pouquíssimas, que também podem ser feitas, especialmente de citações. Poucos deslizes, certo? Página 14, citação de Gomes, a página 15 de Baltazar Júnior, página 26 de Andrade, página 40 Soares, página 53, uma citação de Barbosa. Algumas citações não estão conforme a BNT, aí depois você revisa isso sem mais problemas. E passando já para uma segunda etapa e última da minha fala, mas já me concentrando em outras questões também, é a seguinte. Quando você inicia, lá na página 12 ainda, você tem um parágrafo que diz: a criminalidade organizada é espécie da macrocriminalidade. E aí continua, não sei o que tal. E as facções criminosas estão diretamente relacionadas, atreladas às discussões em torno dessa forma de crime, o crime organizado. E, embora tudo bem, é o primeiro parágrafo, mas veja, não teve nenhuma citação, eu não tenho esse conceito de macrocriminalidade, eu não tenho certeza do que você está querendo dizer com isso. Então, eu também sugeriria, talvez, porque senão fica parecendo que você tem uma hipótese que você está apenas tentando defender, é isso e acabou. Então, seria bom pelo menos uma referência sobre isso também. A gente tem uma definição legal de crime organizado na lei de 2013, e aí você cita, você usa isso, né? E a legislação, ela fala o seguinte, vantagem de qualquer natureza. Essa é a definição legal. Você disse que adota a definição legal e também a concepção de Baltazar Júnior, etc. Aí eu fui olhar Baltazar Júnior, e você também, e aí diz, pluralidade de agentes, estabilidade ou permanência, finalidade de lucro. E aí eu queria ouvir de você também se realmente vantagem de qualquer natureza é necessariamente lucro. Porque talvez você esteja olhando para um modelo de organização criminosa que é realmente lucrativa, que tem a finalidade do lucro, mas talvez você esteja invisibilizando outras formas de crime organizado. Aí eu até entendo, não, mas não podemos confundir com organização terrorista, tudo bem, né? Questão da finalidade política, talvez. Tá, tudo bem, você coloca isso. Mas, ainda assim, no seu próprio texto, quando você trata de formas de facções criminosas, que você usa já uma classificação que já existe, o seu próprio texto fala em facções endógenas nas instituições públicas. E aí eu fico pensando, né, se dentro das instituições públicas, essas facções criminosas, elas necessariamente iriam atrás de um lucro.
ou se outros tipos de vantagens. Vantagens, inclusive, e a gente sabe, justamente alinhado à sua argumentação, Bia, de que o problema da omissão não é só dentro dos presídios, e eu achei isso bem bacana, mas também omissão fora dos presídios, né? Tanto é que é a situação periférica onde você encontra algumas dessas principais disputas e índices de criminalidade que realmente chocam muito a gente. Então, se esse problema das omissões está lá fora também, as pessoas que muitas vezes se utilizam da administração pública de forma indevida podem encobrir outros tipos de vantagens, ou não. Ou é só a finalidade de lucro. Porque o seu texto está dizendo que é para ser crime organizado, tem que ter a finalidade de lucro. Então, isso não é uma incoerência no seu trabalho, ou é possível? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão. E, por fim, na página 21 ainda, você trata do estado de coisas inconstitucional. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia conversar um pouco sobre isso. Mas o subtítulo que você adota é Estado de Coisas Inconstitucionais, : reflexos de uma legislação penal populista e estruturada no hiperencarceramento. E fica parecendo que esses são os dois únicos fatores para um estado de coisas inconstitucionais. Ou seja, e essa questão, por exemplo, que eu falei, né, da cultura do próprio investimento no cárcere. E, inclusive, tem um texto muito bacana que você poderia utilizar, que é do professor Breno Bahia, que ele escreve muito sobre direitos humanos, e tem um artigo dele publicado na Revista de Direito da FGV, onde ele fala que as medidas cautelares do STF sobre essa questão do estado de coisas inconstitucional, ela segue a mesma lógica punitiva, da mesma lógica tradicional que a gente costuma utilizar já, sabe? Ou seja, não foi uma grande inovação, talvez. É um artigo interessante porque problematiza um pouco essa questão e lembra para a gente que talvez o problema seja uma questão da lógica, né? E aí eu não sei se você tem interesse, como você citou muitos autores de fora de direito, eu achei isso massa também, acho que é importante, é um tema interdisciplinar que você está usando, e sempre me vem à cabeça Angela Davis, O Fim das Prisões, de romper com a lógica do sistema prisional, né? Não é simplesmente... Quando fala-se em fim das prisões, não é exatamente a estrutura física, mas a lógica que está por trás disso. E talvez fosse um ponto a ser aprofundado, mas não sei se você também tem interesse nisso. E aí, claro, outras formalidades apenas, detalhes mais pequenos. Página 45, você coloca... Acho que é a página 45, você coloca um gráfico, um organograma, mas que para mim não ficou tão legível. Aí, se você conseguisse deixá-lo mais legível, seria bom, porque como isso vai ficar no repositório da UFRN e outros pesquisadores vão usar, aí seria o ideal que ficasse mais legível. Ficou um pouco borrado a imagem, pelo menos para mim. E, por fim, a página 50, você usa a expressão: os valores da droga e da mensalidade são muito mais em conta no SDC, Sindicato do Crime. Eu achei um pouquinho informal, muito mais em conta, além de ser uma coisa quase que valorativa também, porque é complicado, né? Não é só a questão da mensalidade, não é só a questão do valor, não é só um critério de economicidade também, né? Talvez outras questões estejam, então, muito mais em conta. Veja, você poderia ser mais específico, do ponto de vista de um critério economicista, tal, tendo em vista esses valores que são colocados, valor de mensalidade e tal, há incentivos para que as pessoas no Rio Grande do Norte se filiem ao Sindicato do Crime, enfim, algo assim, né? Mas não ser tão categórica a ponto de dizer, é muito mais em conta, é muito mais vantajoso em todo e qualquer sentido, tá entendendo? Então, é só uma questão de refinamento mesmo da forma como você utiliza. Mas, assim, parabéns pelo seu trabalho, interessantíssimo, uma pesquisa realmente muito amadurecida, né? Que demonstra um amadurecimento seu enquanto pesquisadora, enquanto bacharela do glorioso curso de Direito da UFRN. Então, parabéns e, mais uma vez, agradeço o convite a você, ao professor Morton, e já quero ouvir também a professora Renata, que certamente tem muito a acrescentar aqui na tarde de hoje. Professor Pedro, muito obrigado pelas considerações, só comprovam o acerto no convite, né, ao senhor para participar participar dessa banca com o fim de aprimoramento do trabalho.
antes de passar para a professora Renata, eu possibilito franqueio a Beatriz fazer alguma consideração sobre essas sugestões do professor Pedro e até os questionamentos que ele coloca, para que não fique muito distante dessas colocações, né? E aí depois eu passo logo a seguir a palavra à professora Renata. Pois não, Beatriz? Certo, obrigada, professor. Professor Pedro, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite para compor a banca. Acabei enviando o trabalho em cima da hora um pouquinho, mas fiquei muito feliz com as suas considerações. Realmente, como o professor Morton falou, vai acrescentar bastante no meu trabalho. Já anotei aqui tudo que foi pontuado e vou analisar o trabalho novamente para, antes de depositar, fazer os ajustes. Vou comentar só algumas coisas que o senhor falou, né, a respeito, que o primeiro ponto que seria a questão do problema e da hipótese. Quando eu iniciei o trabalho, eu fiquei me questionando um pouco isso, porque eu tratei como a hipótese, né, se a omissão dessa omissão iria surtir o surgimento da facção sindicato do crime, né, o quanto isso implicaria no surgimento do sindicato do crime. E, a princípio, eu também achei um pouco, como é que eu posso dizer, amplo, porque é quase algo imediato que você percebe quando lê o trabalho, né? Assim, tratar de omissões estatais dentro da prisão é um fator que influencia o surgimento desses grupos. Então, de fato, quando eu iniciei o trabalho, eu achei que foi um objeto amplo, mas eu achei que poderia desenvolver ao longo da pesquisa outros fatores que contribuíram nesse processo também de formação da facção criminosa. O outro ponto que o senhor comentou foi o da evolução legislativa, né? Quando eu fiz esse tópico, esse não foi o primeiro tópico que eu escrevi do trabalho. Eu comecei por outro tópico e esse foi o último, na verdade, para ser bem sincera. E aí eu utilizei muito o livro de doutora Cibele Benevides. E a citação de Baltazar, inclusive, é um apude do livro dela. Aí, quando eu li, eu observei essa questão que o senhor falou a respeito da obtenção de lucro, mas eu acho que talvez eu não tenha tido esse olhar tão crítico de observar que uma vantagem no lucro, né, limitaria muito o conceito da organização criminosa, que é algo, inclusive, que eu trago no meu trabalho, né? As facções, elas são muito diversas e encaixar dentro de uma definição é muito complicado. Então, acho que a legislação ela trouxe, de fato, um conceito amplo o suficiente para abarcar bastante coisa, mas, ainda assim, acaba que não é 100%, e a prova é o que o senhor falou aqui a respeito disso. Mas eu vou observar essa incoerência, porque, de fato, é uma incoerência mesmo agora que o senhor observou, porque, pela minha pesquisa, não seria só a vantagem lucrativa, de fato. Com base nas mais diversas facções ou grupos, organizações criminosas que eu pude observar, a finalidade lucrativa ela é algo pontual, assim, existe, mas não em todas. Então, vou dar uma olhadinha melhor nessa parte para fazer o ajuste. E a última coisa, a respeito do conceito de macrocriminalidade. Quando eu iniciei o parágrafo, eu fiquei me perguntando se eu deveria realmente explicar de onde eu vi esse conceito, que foi de uma dissertação, que eu até inseri na bibliografia, mas aí a gente faz tanta leitura que eu fui escrevendo, e aí meu Deus, de onde foi que eu tirei isso? Aí depois foi que eu achei de onde eu tinha lido. Mas eu vou ajeitar também essa parte para mencionar o que é que a autora fala a respeito desse conceito. E as demais, quanto à questão de formatação, vou observar também, depois eu falo com o senhor para pegar o número das páginas direitinho e modificar. Mas muito obrigada pelas considerações, com certeza vai acrescentar no meu trabalho. Desculpa. Como está sendo gravado, você pode rever a gravação também, tem essa vantagem. Isso, exato. Tinha até esquecido. Por isso que eu falei rápido também. Exato.
Professor Pedro, o senhor está satisfeito com as considerações da candidata? Sim, satisfeito. Pronto, muito obrigado. Eu vou já passar para a professora Renata Soares para fazer uso da palavra e começar a sua arguição de Beatriz. Professora Renata. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo? Gente, boa tarde, né? Queria agradecer primeiramente ao professor Morton, né? Que é uma pessoa, assim, extremamente querida e que eu admiro demais, tanto quanto ser humano, quanto profissionalmente, na docência, né? No Ministério Público. Ele foi avaliador, né, da minha banca do mestrado, e eu fico muito feliz de ter recebido um convite, né, de uma pessoa que eu admiro tanto, e poder estar aqui ao lado dele, mesmo que virtualmente, né? Mas quero deixar esse registro de carinho e de satisfação de estar aqui presente, né? Também cumprimentar o professor Pedro, né? Que é o colega de Pernambuco, né? E pelo sotaque, achei que Bia também era de Pernambuco. Ah, olha aí, conterrâneos, muito bem. Claro. Olha aí. Então, agradecer, né? Cumprimentar os colegas também que estão assistindo, prestigiando o Bia, e começar falando, né, que eu sou um pouco suspeita nesse tema, né, porque eu sou apaixonada pelo tema, então, se deixar, eu fico aqui, vai ser, até brinco, vai ser um corujão, porque vai virar a noite, a gente tem que ir comentando do estado de coisa inconstitucional, né, foi o tema da minha dissertação do mestrado, e eu sou, assim, fascinada em entender esse poder paralelo das organizações criminosas, né? Tem até alguns materiais que, se for do interesse da turma, eu posso disponibilizar também, mas vamos lá, né? Para não me alongar muito, só deixando o registro para alguma eventual oportunidade a gente trocar uma ideia para além desse momento pontual da banca, né? Beatriz, primeiramente lhe parabenizar, né? Gostei muito do seu trabalho, até fazendo um gancho com o que o professor Pedro pontuou, no que se refere à sua maturidade científica, né, na sua maturidade de redação. Eu me surpreendi muito positivamente com o seu trabalho, né, para a graduação, já vi aquele gancho, assim, né, direcionado para uma pós-graduação, para o mestrado, então, realmente, no mesmo sentido das ponderações do professor Pedro, né, que você tem esse talento, você tem esse potencial a ser explorado na veia científica, não deixe sua pesquisa morrer, né? Vou fazer um TCC para concluir, né? Para concluir a faculdade e tal, né? A graduação. Então, não encerre na graduação, né? Leve a sua pesquisa para a especialização, para o mestrado, para artigos científicos, para sempre estar publicando e impulsionando esse tema que você tem um talento natural para escrever, né? Então, fica aqui a minha parabenização, primeiramente, né? Gente, eu pontuei algumas páginas, né? Só tenho, na verdade, 3 ou 4 considerações de possíveis ajustes, né? Que aí também fica para você dar uma olhadinha junto com o seu orientador, se de repente é uma questão de estilo, ou se são coisas que podem ser ajustadas. E outras considerações que eu marquei aqui para fazer, mas não no sentido de ajuste do seu trabalho, mas sim de complementação, tá? Então, vamos primeiro para os ajustes, né? Página 10, na sua introdução, teve um parágrafo que eu achei um pouco conclusivo, que diz assim, na página 10, a precariedade presente nesses locais, desde os primeiros presídios construídos, está diretamente relacionada com a formação desses grupos. Isso porque inserir os presos em ambiente incapaz de garantir a integridade de qualquer pessoa, problema... Então, esse parágrafo, eu achei ele um pouco conclusivo. Ele é um parágrafo bem interessante, né? Eu gostei vamos dizer assim, da parte da redação dele, porém, eu acho que o local, ele poderia ser encaixado em um outro momento do seu texto, tá? Mas é só uma sugestão, pode ser que você ache que não é interessante, enfim. Porque quando diz assim, a precariedade
está diretamente relacionada com a formação desses grupos. Então, traz uma ideia de conclusão. Então, a precariedade, né, como essa ideia de causa e consequência, né, da formação dos grupos. Então, eu acho que, de repente, jogando para a conclusão, ficaria mais arrematadozinho, de falar, realmente a precariedade, né, esse conjunto de omissões estatais reforça, né, apresenta como consequência, como análise conclusiva, a formação desses grupos, e se não tiver essa quebra, né, dessa cadeia de omissões, vai continuar perpetuando a formação de outros grupos e assim por diante. Então, na página 10 eu tinha essa observação no que se refere a essa ideia conclusiva que eu acredito que não deveria estar na introdução, certo? Na página 15, deixa eu colocar aqui, página 15, tem uma observação só com relação à palavra, deixa eu ver aqui, a palavra casa, que eu anotei aqui, pronto. Este trabalho, portanto, tomará como base a definição de organização criminosa, adotada majoritariamente pela doutrina e prevista na lei e tal. A referida definição, conforme já apresentado, casa com que o José Paulo Baltazar Júnior, tal. Então, essa expressão casa, né, eu acho que também conecta um pouco com o que o professor Pedro falou naquele parágrafo da parte econômica, né, do sindicato, de repente jogar uma outra expressão que não fique, né, assim, não sei, harmoniza ou guarda a compatibilidade, né, mas no sentido de eliminar, se fizer sentido para você, essa palavra casa, certo? Na página 21, só colocar aqui, na página 21, no parágrafo aqui, tal. No parágrafo que diz assim, esse afastamento, que a minha versão está assim, afastamento, eu acho que o erro de digitação, esse afastamento, refletido no cenário de violação de direitos de notória incapacidade de autoridades públicas, em reverter a situação, levou ao reconhecimento pelo STF, né, do SCI. Aí aqui eu fiquei na dúvida se faltou a palavra que, em reverter a situação que levou ao reconhecimento, ou se seria dessa forma, né? Seria esse afastamento, né? De você estar assim, esse parágrafo. Eu acho que foi um erro de digitação. Aí eu fiquei um pouquinho na dúvida se o sentido era esse, ou se está correto da forma, na sequência que está, ou se faltou a palavra que levou ao reconhecimento. Deixa eu ver aqui mais outras. Acho que de observação, basicamente isso, e de complementações, né? Como eu disse, eu sou empolgada, então se eu passar um pouco, vocês me puxam aí para tentar voltar, mas eu realmente não consigo, não resisto, eu me empolgo mesmo. Na página 24, uma sugestão de leitura, né? Quando você fala da parte de direitos humanos e essa brutalização da sociedade, deixa eu localizar especificamente. Pronto. Quando você coloca assim, na visão de Andrade, isso faz com que a insegurança objetiva, que são os riscos reais, some-se a insegurança subjetiva, os riscos fabricados, o que torna a sociedade suscetível à manipulação de emoções através do apelo ao sentimento de medo, repulsa e ódio. Tem uma leitura que eu queria recomendar, que é do Ricardo Balestreri, né? Ele tem um livro chamado Direitos Humanos, Coisa de Polícia. E aí ele ele aproxima, porque quando fala direitos humanos, às vezes o policial já tem aquele negócio, né? Ai, meu Deus, direitos humanos. Mas ele consegue, pelo livro dele, trazer uma aproximação, uma abordagem no sentido de aproximar o policial para essa visão de direitos humanos. Então, ele pontua muito bem essa questão da brutalização da sociedade, né? Quando vê o policial tomando atitudes violentas. Então, ele diz assim, o policial, ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, um especial revestimento por ser um funcionário do Estado, né? E o cidadão comum não tem aquele especial revestimento. Então, quando o cidadão vê o policial
espancando outra pessoa, é como se ele olhasse para aquela cena e refletisse, se o policial, que é a voz da lei, né, que é, naquele contexto ali, a expressão do Estado, está espancando o outro, eu também posso espancar o outro. Então, acaba que retira, né, através dessa parte que você pontuou da insegurança subjetiva, né, da insegurança pautada nos medos, no ódio, né, naquela ideia de vingança e tudo mais, acaba acarretando a brutalização da sociedade e, naturalmente, perpetuando esse tipo de comportamento, perpetuando essa insegurança, né? Então, daí a gente já parte para os linchamentos, para comportamentos sociais que são realmente amparados nessa ideia bastante primitiva, né, de deixar a emoção falar e poder fazer tudo. Então, tem essa leitura que eu acho interessante, de repente, você fazer um gancho dessa insegurança subjetiva com a obra do Ricardo Balestreri. Depois eu vou lhe passar, já tem o seu WhatsApp, eu vou lhe passar essas informações bem direitinho, tá? Na página 24. Na página 26, eu também achei interessante no que se refere ao discurso político do Estado mais repressivo, que é o discurso alarmista, né? Que ele diz, a violência está muito alta, então faz aquele alarme. Você também pontuou a situação da mídia, né? O papel da mídia nesse contexto todo, eu também achei muito, muito interessante, por isso que eu também enfatizo, né? Meus parabéns pela sua escrita, porque você foi além do jurídico, né? Você trouxe impactos sociais, você trouxe impactos da mídia para o seu trabalho. E aí isso me resgatou um curso que a gente teve até lá no Ministério Público sobre a máfia italiana, né? Então, na página 26, quando você aborda essa ideia alarmista, porque pode ser também uma possibilidade de você conectar com o seu trabalho e, de repente, beber um pouco na fonte da ideia da máfia nesse contexto de alarme, de clamor social e de mídia. Por quê? Porque esse aspecto da máfia italiana, historicamente, ele guarda uma relação com justificativa de crimes. Então, na época, né, tinha muito esse... hoje também tem isso, né, no contexto das facções, mas de dizer assim, aconteceu um crime tal em algum local periférico. Então, muitas vezes, esse local periférico não tem a investigação, né, tão dedicada se fosse em um local de pessoas de maior poder aquisitivo, por exemplo. Aí diz assim, foi a máfia, foi a facção, e faz uma investigação, né, assim, superficial. Então, eu acho que conecta bem com essa ideia do discurso alarmista, de dizer, tudo foi o crime organizado, né, que o crime organizado tem um papel realmente violento, né, na sociedade, mas até que ponto esse olhar midiático está explorando, está alarmando, está gerando esse discurso político, né, sem resolver o problema, né, pontualmente, mas apenas exibindo e não tendo esse recorte. Na página 30, eu também gostei quando você pontuou sobre a ditadura, né, as prisões como forma de oposição política, você falou também a origem das facções, e também deixar, já que a gente tem essa visão do direito, né, para além do texto, né, o filme, né, do Marighella, né, quem não assistiu, deixo a dica de filme para o final de semana, que é um filme, assim, interessantíssimo, e ele aborda bastante essa situação da ditadura. Então, a nossa ditadura foi de 64 a 85, e aí, até no livrinho da minha dissertação, se transformou no livrinho, né, já oferecendo meu livro, quem tiver interesse, mas no livrinho eu faço essa linha do tempo, né, então, acabou em 85, e a nossa Constituição é de 88. Será que de 85 para 88, em apenas 3 anos, foi possível, né, o Brasil se redemocratizar? Por isso que as pessoas falam de uma forma superficial de que a Constituição é letra morta e tudo mais. Por quê? Porque, na verdade, não é a Constituição que é letra morta, na verdade, são os valores da Constituição que, por não ter aquele respaldo social, não consegue se efetivar, não consegue se concretizar. Então, é um problema muito mais sociocultural do que, vamos dizer assim, meramente jurídico, né? Então, também achei bacana quando você pontuou essa crítica, né? Na página 32 também, achei interessante, e também outra sugestão de leitura, de Foucault, né? Na página 32 você fala
sobre a pena informal de morte, quando você fala sobre as prisões. Então, Foucault, ele pontua, né, na obra dele do Vigiar e Punir, que a prisão seria a morte da alma, né? Então, a gente teve a transição aí da morte do corpo, né, dos suplícios, da punição no corpo, para a transição, para a transição dessa forma de punir por meio da prisão, né? Então, o que seria a prisão? Então, de repente, outra sugestão de bibliografia para você conectar nesse ponto. A página 37 também, gostei quando você falou sobre a chacina contra presos, mas legitimada social e institucionalmente. Isso aí, só para compartilhar uma reflexão, só tem mais 2 coisas que eu vou falar e eu encerro, prometo. Porque quando teve aquela questão lá em Alcaçuz, né, a impressão que dava era que as pessoas queriam mesmo que a situação continuasse, né, que aquilo continuasse, que morresse mais gente, sem ter essa compreensão de que quando a coisa é legitimada, então eu gostei muito desse trecho, até anotei aqui, é uma chacina contra os presos, mas legitimada social e institucionalmente. Então, a sociedade legitima e as instituições públicas, muitas vezes, por não agir diante da série de omissões, acaba também legitimando. Então, assim, é como se os primeiros prejudicados fossem realmente os presos, nesse contexto da chacina, fosse um matando o outro, mas tem ali no bastidor, né, um acolhimento, uma legitimação social e institucional, e isso é muito problemática, né? Isso acaba perpetuando a violência, né? Então, como superar a violência cultuando uma sociedade igualmente violenta, né? Institucionalmente, com omissões, então, é bem problemático. Eu gostei muito, achei que você foi muito assertiva nessa sua frase. A página 40 também teve uma reflexão, né, que não existem espaços vazios, né? Foi um aprendizado com o professor Rosivaldo, que ele pontuou isso. Então, não existem espaços vazios. Se tem uma omissão estatal, não vai ficar uma lacuna, não vai ficar um vácuo. Por quê? Porque o crime organizado vai ocupar aquele espaço. Então, não existe um espaço vazio. Daí que vem essa ideia do poder paralelo, né, das facções. Tem o poder legítimo e o poder paralelo. Também acho que tem pano para manga também para você explorar isso. E a página 42, quando você se refere às quebradas, também é uma coisa que eu pontuo também no livrinho, no seguinte sentido: será que não seria relevante a existência de multiplicadores sociais, de pessoas, vamos dizer assim, do poder legítimo, né, objetivando a pacificação social dos bairros, né, porque a quebrada seria o quê? Seria essa ideia dos bairros, esse recorte local, né? Então, na ideia do poder paralelo tem o dono da quebrada, o cara que cuida. E no poder legítimo, por que não tem, né? Pessoas que estão lá enquanto multiplicadores, pacificadores, muitas questões comunitárias são resolvidas pelo poder paralelo, pelo cara da quebrada. Então, eu trago essa reflexão também de que, por que não ter uma correspondência no mesmo sentido, né? Desse recorte bairro, mas para o poder legítimo, né? Então, até que ponto o nosso poder legítimo ele é só Estado, município, né? Então, na quebrada, lá no bairro, quem é que está do Estado ali cuidando daquelas pessoas, né? E a sua conclusão, que eu também achei maravilhosa, sobre o conjunto de fatores, né? Então, foram poucas os trabalhos que eu já tive acesso de participar de algumas considerações, de algumas correções, que tem essa visão ampla de que não é um problema pontual, né? Inclusive, eu falo isso no livro, que um problema complexo, ele demanda soluções igualmente complexas, soluções integradoras, e não dá para dizer que tem uma causa específica, não tem uma causa pontual. Então, eu gostei quando você, na graduação, já trouxe essa visão que eu achei bastante evoluída, bastante desenvolvida, aí para enxergar que existe um conjunto de coisas que precisam funcionar, né, para que exista uma possibilidade de melhora, né? E aí o estado de coisas inconstitucional, ele se apresenta mais nesse sentido de técnica decisória, né,
realmente ele não é a solução assim, pronta e acabada, mas ele é um caminho que eu acho que é muito valioso enquanto técnica decisória de fazer as instituições dialogarem, né? Então, dentro dessa compreensão, não é uma omissão, mas um conjunto de omissões graves de direitos humanos que edificam o estado de coisas inconstitucional. Então, gostei muito da sua abordagem, gostei muito do seu trabalho. O que eu tive de considerações foram só aquelas primeiras páginas, né, que eu pontuei, mas, assim, a sua parte de desenvolvimento de redação excelente. Fiquei até ansiosa para ter a oportunidade de ler outras coisas que você venha a escrever, outros artigos, né, e também me coloco à sua disposição para a gente pensar, de repente, em escrever alguma coisa juntas, se você quiser afunilar, né, nessa ideia do estado de coisas inconstitucional, de organização criminosa, poder paralelo, facções, eu fico à sua disposição e gostei bastante do seu trabalho. Então, registro aí meus parabéns. Muito obrigado, professora Renata, como assim, atendeu a minha expectativa, que já era muito alta em relação à sua participação. Deixo agora a palavra com Beatriz para fazer os considerandos que achar pertinentes em relação a essas provocações. Professora Renata, muito obrigada também pelas contribuições, desde antes da apresentação. A senhora Nana, que você reclamou que eu chamei de senhora, assim, disse que pode tratar como você. Pode chamar você. Desde o WhatsApp, ela me mandou alguns slides que tinha feito, e eu achei maravilhoso, assim, bem explicativo, muito legais. Já notei que realmente era muito entusiasmada com o tema. Eu anotei também as considerações que você recomendou sobre leitura e também sobre as questões de ajustes no trabalho mesmo. Essa parte da página 21, que é o que está com um erro de grafia, o esse e o essa, eu já tinha observado antes de começar a apresentação. É porque eu já tinha enviado o trabalho, aí eu fiz, não, então, qualquer coisa, se surgir a dúvida, eu altero. Na verdade, é essa e tem uma vírgula depois, está faltando uma vírgula, é por isso que prejudicou a compreensão, mas eu já até alterei no trabalho original. Pronto, acho que é isso. Muito obrigada também por ter concordado em participar da banca. Realmente foram de grandes contribuições, assim, a sua fala. É uma honra, viu, estar aqui. Eu que agradeço. Bom, agora me resta concluir esse momento. Assim, o que eu tinha para falar de mais significativo, eu já falei para a Beatriz, mas eu não posso deixar de registrar aqui a minha honra em ter ao meu lado virtual, né, professor Pedro, professora Renata, que, assim, professor Pedro foi chamado, mas eu sei que o pernambucano é muito bairrista, né, mas ele é bairrista porque, de fato, a competência é muito notável nesse nosso irmão vizinho. Então ele fez jus a esse convite, a esse chamado, e eu achei muito interessante a chamada de atenção do professor Pedro, porque a própria faculdade de Direito, inclusive a pós-graduação da UFPE, existe uma preocupação muito grande. Isso, a história vai mostrar isso, né? Não é de agora. Há uma tradição na preocupação com a metodologia, com a construção da ciência, né? A Casa de Tobias não tem esse nome por acaso. E, mais uma vez, o professor Pedro chama a atenção como é importante a nossa preocupação com uma construção de uma pesquisa fundada em hipóteses, em problemas que sejam muito claramente postos para que o próprio pesquisador possa responder também de forma competente. Eu achei muito interessante essa colocação, da mesma maneira como aquela velha
aquela velha mania nossa de fazer resgate histórico, falar sobre história. O professor Ivo Dantas, também da UFPE, ele tem essa advertência em relação ao chamado direito, o direito comparado, né? A gente tem essa mania de falar em direito comparado, faz comparação entre um artigo e outro de lei, quando, na verdade, não apenas o direito comparado, mas a história do direito é muito além de comparativo entre as leis. Eu acho que essa sugestão, vamos dizer assim, ela foi muito pertinente. E as indicações, né, de Breno Bahia e de Angela Davis, né, porque uma abolicionista penal, acho que vão enriquecer certamente o trabalho de Beatriz. E professora Renata, né, que eu tive a honra de participar, como ela falou, da banca, ela teve a coragem de me chamar, né, da banca de mestrado dela, mas a coragem não é porque eu sou ríspido, não é porque, assim, talvez até não tenha como contribuir tanto quanto os integrantes da banca de hoje contribuíram com o trabalho de Beatriz. Mas me honra demais a sua participação, também em relação à questão metodológica, né? O nosso chamado, às vezes a gente tem o cacuete de antecipar na introdução algumas conclusões, porque são aquelas coisas que a gente tem como certas, né? Mas a introdução tem que ser sempre misteriosa, tem que ser sempre assim, olha, o que eu pretendo mostrar, o que eu pretendo analisar, pesquisar, e a gente tem que se conter em relação a essa ansiedade, exatamente, sem spoiler, né? A professora Carol sempre dizia, a introdução é um trailer. Você não pode dizer o final do filme ali, né? Apenas deixar aqui a mensagem aberta. Gostei também da indicação de Balestrelli, porque há essa dissociação muito comum entre direitos humanos e polícia, e eu acho que não há quem deva mais se preocupar com direitos humanos do que a própria polícia. Isso é possível ser feito. E a indicação de Foucault, obviamente, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre o sistema penitenciário, eu acho que é muito pertinente também. Eu acho, Beatriz, que o seu trabalho ele já nasce grande e ele toma corpo ainda mais vultoso a partir dessas contribuições. Então, se sinta privilegiado, não tanto pela orientação, mas pela participação desses dois membros da banca em relação ao seu trabalho. Se você quiser fazer alguma consideração final, antes de a gente selar o seu destino acadêmico, pode ficar à vontade. Quero sim, professor. Quero fazer alguns agradecimentos à banca, né, professor Pedro, professora Renata, que na terça-feira eu estava procurando essa banca, foi um negócio bem em cima da hora e eles toparam, assim, prontamente quando eu falei. Professor Pedro foi uma coincidência, assim, porque foi uma indicação de indicação, e aí quando eu cheguei nele no WhatsApp, eu vi que tinha estudado com ele na UFRN. Então, provando que o mundo é bem pequeno. E professora Renata, fiquei muito feliz em conhecer você. Desde o WhatsApp já está falando comigo e mostrando que pode contribuir bastante com o trabalho. Adorei suas considerações também e do professor Pedro. Então, muito obrigada por participarem dessa banca hoje. Professor Morton, queria agradecer também ao senhor por concordar em ter sido meu orientador, né? Eu falei lá no final do ano passado, na verdade. E, assim, o senhor me deu muitas orientações agora no final e complementações para o trabalho. Foi muito bom, eu estava um pouco nervosa e depois da reunião com o senhor fiquei mais calma. E não só também pela orientação do trabalho, né? Eu fui sua aluna no início do curso e é muito bom entrar na faculdade e encontrar um professor como o senhor. Tem alguns ex-alunos seus aqui que com certeza vão concordar comigo. Então, muito obrigada. E, por fim, agradecer a todo mundo que tirou um tempinho do dia hoje para poder vir assistir minha apresentação. E muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Beatriz, por essa oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa sala aqui e vou colocar o link para os professores para a gente discutir numa outra sala, né? Então, eu vou colocar aqui
um outro link do Meet, e aí a gente vai fechar aqui o áudio e o vídeo, e aí a gente convido vocês dois para irem lá na outra para a gente discutir o destino de Beatriz. Aguarde só um pouquinho que a gente volta aqui, viu, para essa sala. A gente está na sala aqui do lado.
Pronto. Voltamos aqui. Tomou um cafezinho virtual. A hora da verdade, já colocaram aqui. Bom, deixa eu só esperar aqui a professora Renata. Pronto. Bom, a banca reunida, Beatriz, analisando o seu trabalho, né, todas as considerações que foram feitas em relação a ele, a sua exposição também, a banca acabou por considerar seu trabalho aprovado, né, com a nota 10, inclusive por essa razão, com menção honrosa, e apta também a participar de melhor monografia, né, melhor trabalho de conclusão na seleção do CCSA. Então, parabéns, né, e acho que a mensagem dos professores indica a necessidade da continuidade desse trabalho, né, você se mostrou uma pesquisadora, na verdade, né, como o professor Pedro estava falando, um trabalho difícil, porque é um trabalho empírico, né, de nossa realidade, assim que a gente, assim como foi enfrentado pela professora Renata, né, mas isso não é comum, e isso mostra a sua propensão a essa atividade tão árdua, mas também tão recompensadora, que é a de pesquisa, da pesquisa científica em direito. Então, meus parabéns. Se você quiser tirar aquela foto, né, a gente tem aqui, se o pessoal quiser abrir as câmeras para sair uma foto oficial, que é um registro muito importante. Apesar do que já está sendo registrado, está sendo gravada essa reunião, e aí depois eu vou disponibilizar lá eu tenho um canal do YouTube e vou mandar para a Bia também. Tem vários orientandos meus aqui, eles já vão pegando as dicas, né? Pessoal, se quiser abrir a câmera para sair na foto. Beatriz, você quer tirar a foto? Quero, deixa eu só aproveitar para pontuar uma coisa que eu não tinha pontuado. A professora Renata sugeriu escrever depois, ao continuar com a pesquisa. Vou procurar a senhora. Pronto. Muito obrigada. Com todo prazer, viu? Estou à disposição. Vamos lá. Beatriz, você quer tirar foto? Denise também abriu. Vou tirar agora. Pronto. Veja aí se ficou boa, todo mundo saiu fotogênico. Depois você me manda. Certo. Professor, obrigado pelo convite. Professor Renato, professor Pedro, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Eu que agradeço. Bom revê-los. Obrigado pela audiência. E, Beatriz, parabéns. Agora vá cuidar da sua residência judicial, né? E agora a gente vai se encontrar em outras jornadas. Tá certo. Tchau, gente. Tchau, pessoal.